vigora hoje em termos de norma de produção orgânica é a Portaria 52 de 2021 do MAPA. Então, assim, ali a gente tem a caracterização do que é o sistema de produção orgânico. Então, o que acontece? A produção orgânica não chegou aqui ao acaso, chegou de repente, chegamos orgânicos e temos uma norma atual de março do ano passado. Não é assim. No histórico de evolução da agricultura, lá nos anos 80 existia um termo que chamava agricultura alternativa. Então não se falava em agroecologia e agricultura orgânica, se falava em agricultura alternativa. E assim, até hoje a gente tem gente desse movimento agricultura alternativa aí na praça, ativo, senhores de 70 anos que fazem um trabalho espetacular até hoje. Né? Exemplo do Rogério Dias, exemplo do Romeu Leite, da Yamagishi. Então, o meu orientador, Carlos Armênio Catonian, então é dessa turma da agricultura alternativa. E aí, nos anos 80, houve, lá nos Estados Unidos, um pesquisador chileno que trabalhava lá na Califórnia e tal, que é o Miguel Altieri, ele começou a cunhar esse termo de agroecologia. E ele trouxe esse termo de agroecologia, que era um termo da ecologia, e começou a colocar componentes sociais. Então, a partir dos anos 80, então, além de se falar da ecologia dos sistemas de produção, o Altieri começou a falar de concentração fundiária, de saúde, qualidade de vida. E aí esse termo agroecologia do Altieri é um termo multidisciplinar. Né? E aí, tanto que tem gente que diz que a agroecologia é uma ciência. E fugindo desse debate se é ou não, o que importa é que a partir daquele momento começou-se a dividir as tribos, né? E aí se você for pegar, essa discussão é muito mais antiga, porque você tem lá o Steiner dos anos 40 na Alemanha, que falava em agricultura biodinâmica, você tem lá o Fukuoka, que falava em agricultura natural e selvagem, enfim, você tem pessoas, né? Só que no Brasil e na América Latina, o termo ele surge, agroecologia nos anos 80. Então, assim, se você for pegar agroecologia, é um termo tipicamente latino-americano. Então, é um termo nosso, né? Diferente que se você vai na Alemanha, que a questão do biodinâmico é muito forte por causa do Steiner. Você vai no Japão, a agricultura natural é muito forte por conta do Mokichi Okada. Então, assim, no Brasil, nos anos 80 se consolidou esse termo. E aí o que acontece? Esses movimentos de agricultura alternativa e agroecologia dos anos 80 começou a se profissionalizar, começou-se a existir produção, produtores. Então, nesse apelo de regularizar uma produção que era totalmente relegada pelo Ministério, pelos poderes públicos, o pessoal do movimento agroecológico e agricultura alternativa começou a pressionar o Ministério para existir uma norma de produção para isso. E aí, na época, para não ter muita confusão entre as tribos, porque eram muitas tribos diferentes ali, dentro da agroecologia, optou-se por esse nome, agricultura orgânica, também para seguir o padrão americano, o padrão europeu e etc. Então, vamos só lembrar que a lei de agricultura orgânica é de 2003, a primeira regulamentação em termos de norma de produção é de 2006. Então, a agricultura orgânica virou a maneira oficial do país de se comunicar essa produção ecológica, tá? É uma produção ecológica que segue vários preceitos que está lá na norma, percebe? Mas ali tem uma tribo, tem um monte de tribo ali dentro. Tem o pessoal da biodinâmica, da agricultura natural, e que tem alguma coisa de diferença, mas para a norma é todo mundo igual. As práticas, todo mundo. Porque a norma de produção orgânica ela é o mínimo que você tem que adotar para você ser orgânico. Aí tem o pessoal biodinâmico, que faz mais coisas. Tem o pessoal natural, que faz outras coisas. A norma de produção ela foi pensada para respeitar todos os princípios da sustentabilidade. Então a norma não é só uma regra para dizer assim, não use veneno, né? Ou não use adubo químico. Não, a norma ela tem preceitos muito claros em termos de sustentabilidade. Então a gente está falando que a norma tem que garantir lá a rotação de culturas na norma, né? Porque, por exemplo, se você não adotar, se o seu auditor lá na hora não notar que você não faz a rotação de culturas, ele vai te dar uma não conformidade ali, ele pode te dar uma advertência. Isso fica no seu histórico de produtor, né? Então, assim, o sistema, a maneira que a norma foi pensada, ela foi pensada para trazer o agricultor para o sistema orgânico, mas para conduzir ele para uma produção sustentável de fato. Então a norma não é só um pode ou não pode, não, a norma ela é complexa, ela exige que o produtor adote certas práticas. Então ela ela não é difícil de fazer, como tem muita gente que fala, não é difícil, mas ela exige do produtor uma mudança de postura em relação ao que ele faz no campo. O cara vai ter que mudar para atender esses critérios, né? E isso é que é legal da norma, porque ela causa esse desconforto inicial no produtor. Pô, de repente, por exemplo,
Relação trabalhista. Você tem que ter alguma formalização de trabalho dentro da agricultura orgânica, entende? Você tem que dar alguma segurança de contrato, né, CLT, você tem que estar dentro você tem que obedecer à legislação ambiental. E se você não segue essas normas, você é notificado, você pode ser advertido, e a certificadora pode não te dar o certificado, ela pode tirar. Então, assim, o produtor orgânico, a norma, ela é feita para você, ela te empurra para um caminho de uma sustentabilidade. Então, por isso que o começo é dolorido para o produtor, porque ele não está acostumado com isso. Assim, no Brasil tem 3 modalidades de reconhecimento de produção orgânica, certo? Então, a gente tem a OCS, a gente tem as OPACs, SPGs, e a gente tem a certificação de terceira parte ou por auditoria. A OCS é reconhecimento, né? Então, o produtor, ele pode comercializar o produto dele como orgânico para consumidor final. No SPG, ele carrega o selo de orgânicos do Brasil. Então, é certificação, então ele tem o direito a ter o selo. O sistema participativo e SPG é uma coisa que só existe no Brasil. Não existe em nenhum lugar do mundo, é um sucesso, assim, brasileiro, né? Assim, quando começou-se a discutir a norma, na verdade, antes mesmo de existir regulamentação de orgânicos, já existiam os grupos de produtores orgânicos no sul do Brasil. Então, assim, e esses grupos estavam muito vinculados também à questão do MST no Rio Grande do Sul, à questão do MST no Paraná. Então, você pega grupos antigos como o Contestado, você pega os produtores de arroz no Rio Grande do Sul. Então essa turma, já existiam núcleos ali de produção e que não existia nenhum certificado assim, você é produtor orgânico, não existia isso. Então o Ministério começou a olhar para aqueles grupos e falou, isso aqui que eles fazem é legal. E aí eles formalizaram um modelo diferente, que é o de SPG. Quem foi o precursor disso aí é o pessoal da Rede Ecovida, o pessoal da AO em São Paulo também foi precursor, que hoje só tem hoje que migrou tudo para a ANC. Então esses grupos, eles são pioneiros, porque eles permitiram que na norma brasileira tivesse essa diferença. No mundo inteiro não se tem esse tipo de certificação participativa, no Brasil tem. E vamos assim, só vale a pena falar que é tanto um sucesso que outros países estão estudando adotar. Porque facilita para o produtor, cria uma questão pedagógica, educativa na questão de se mudar o seu sistema de produção. Não fica só seguir a norma, mas tem uma questão de associativismo, educativa, que é muito legal.